Hebreus 11. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4 hoje, embora a nossa meditação ficará somente no versículo 4, mas nós vamos ler para que lembremos um pouquinho do contexto. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Vamos orar, queridos. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê condições de compreendermos a Tua palavra, de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que a nossa fé seja edificada à medida que meditamos naquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ter como exemplo, como ilustração do Teu ensinamento, Senhor. Que ao contemplarmos a vida deste homem que foi servo do Senhor e que foi encontrado justo, que também os nossos corações possam querer desenvolver essa fé que demonstra a justiça que o Senhor tem concedido a cada um de nós pela fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então falando a respeito de perseverança na fé, como falei na semana passada, não vou me repetir muito. Se você não veio na semana passada, o vídeo já está na internet da semana passada, e é importante que a gente saiba tudo aquilo que nós vamos falar a partir de hoje. Esses exemplos que nós vamos estar dando, eles estão baseados nessa primeira mensagem que nós tivemos na semana passada, porque ela fala a respeito dessa solidez na fé, que é o propósito da carta aos Hebreus. O escritor de Hebreus está escrevendo para um grupo de cristãos que está sendo desafiado a voltar para práticas antigas, a voltar inclusive para a sua religião antiga, que era o judaísmo. Judaísmo esse que era uma distorção já daquilo que Deus havia instituído para o seu povo. Os judeus já tinham uma ideia de que eles recebiam a salvação agora mediante as obras, que eles precisavam fazer obras para que fossem salvos. Então eles se apoiavam nas obras. E uma vez que conheceram, esses judeus que conheceram a Cristo, abraçaram a fé, entenderam que na verdade a salvação é pela graça, a graça que vem através do sacrifício de Cristo Jesus. Eles abraçaram a fé, mas após ter passado um pouco de tempo já crendo em Cristo Jesus, começaram a enfrentar grandes dificuldades nas suas vidas, o que fez com que muitos deles tivessem o desejo de retroceder, o desejo de desistir, assim como acontece com muitos de nós em momentos da nossa vida, quando somos confrontados com dificuldades, com coisas que nós aguardamos e não acontecem, ou com coisas que não aguardamos e elas acontecem, coisas que a gente pensa, Deus nunca permitirá que tal coisa aconteça na minha vida, e de repente essas coisas começam a nos cercar, começam a nos rodear, e elas acontecem. Muitas pessoas nesse momento questionam a bondade de Deus, questionam quem é Deus e querem voltar atrás e desistir de todas as coisas. A carta escrita aos Hebreus é para fortalecer a fé destes irmãos que estavam tão vacilantes na sua fé. Então o escritor começa a nos dar alguns exemplos de como é que a fé trabalha. E ele vai em todo o tempo aqui mostrar nesses exemplos. Ele vai começar dizendo pela fé, aí depois ele diz fulano de tal fez tal coisa e recebeu tal coisa. Essa é a forma, essa é a estrutura que ele vai trabalhar com todos os heróis que aqui são apresentados, ou com todos os indivíduos que são aqui apresentados. Ele vai falar que uma pessoa pela fé fez tal coisa, e ela recebeu então um testemunho, ela recebeu algo que comprovasse que aquilo que ela estava fazendo era de fato pela fé e foi aceito por Deus. O que vai nos mostrar então também que essa fé é uma fé ativa. Essa fé, ela é baseada em algo e ela produz algo prático nas nossas vidas. Produz uma ação exterior em nós. Se cremos, agimos de acordo com aquilo que nós cremos. E é isso que nós vamos ver em todos esses exemplos. O primeiro exemplo que nós temos aqui, que nós vamos meditar nessa noite, que está aí no versículo 4, nós vamos falar a respeito dessa fé, ou da fé deste homem chamado Abel. Se você gosta um pouco de nomes complicados,
esse recurso linguístico que é usado aqui em todo o capítulo 11 é chamado de anáfora. Anáfora. Então, em todo o tempo, ele vai dizer: pela fé, fulano de tal fez isso. Pela fé, fez aquilo. Pela fé, fez aquilo outro. Em todo o tempo, ele está repetindo essa sentença, porque é essa a ideia que ele quer solidificar nos seus ensinamentos. Todas as ilustrações apontam para esse alvo. O alvo é reconhecer que, pela fé, pessoas fizeram coisas e receberam um bom testemunho a respeito disso. Esse é um recurso linguístico, então, que era muito usado também na literatura judaica, literatura oriental. Nós vemos, então, a fé desse homem chamado Abel. E o que nós vamos meditar hoje, aí baseado no versículo 4, é uma mensagem bem batista. Uma mensagem de 3 pontos. A gente tem 3 partes e a gente vai falar dessas 3 partes. A gente vai falar que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. O segundo ponto é: pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E o terceiro ponto é que, embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Então são esses 3 pontos: que pela fé ele ofereceu um sacrifício que foi aceitável, pela fé ele foi justificado por Deus, e pela fé a sua obra ou a sua vida, embora ele esteja morto, a sua vida, a sua pregação ainda fala conosco. Então agora eu vou pedir para você deixar aí Hebreus capítulo 11 e ir comigo lá para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, que é onde nós vamos meditar nessa história por inteiro. O texto de Hebreus nos fala de Abel, mas nos dá um resumo sobre a vida de Abel, ou a obra exercida por Abel pela fé. Nós vemos aí em Gênesis capítulo 4, a descrição de todo esse processo, desta oferta que foi entregue ao Senhor, e como é que essa oferta foi entregue, ou esse sacrifício foi aceitável diante de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho nessa noite. Gênesis capítulo 4, nós lemos primeiramente os versos 1 e 2, que diz: Adão teve relações com Eva, sua esposa, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez Abel, irmão dele. Então nós vemos aqui o nascimento destes 2 primeiros filhos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles nascem já em um momento em que o pecado já havia acontecido. O texto nos diz que Adão e sua esposa tiveram relações, o termo traduzido no original seria Adão conheceu a sua esposa, mas é óbvio que isso está falando a respeito de uma intimidade entre o casal que gerou um filho. Esse primeiro filho é chamado de Caim. E como vocês bem devem lembrar, os nomes na Bíblia eles têm sempre algum significado. Adão havia recebido essa incumbência de Deus de dar nomes aos animais. Esse ato de nomear foi uma instituição de Deus para pôr ordem em todas as coisas. E quando você olha para os nomes dados no original, eles estão diretamente conectados com algo que fala a respeito daquele ser individual. Por isso, na mentalidade judaica, na mentalidade hebraica, os nomes eles falam muito a respeito da pessoa. Em alguns casos, a pessoa dá sentido ao nome, ou em outros casos, o nome dá sentido à pessoa. Às vezes, em um momento de festa, os pais nomeavam os seus filhos falando a respeito daquele momento específico. Ou às vezes, no momento de dor, os pais nomeavam seu filho falando a respeito daquele momento de dor. Em outros casos, a vida de uma pessoa falava tão alto que o seu nome ficava marcado como algo positivo ou negativo. Nós vemos alguns exemplos, por exemplo, quando nós vemos um homem chamado Icabode. Não sei se os irmãos conhecem essa história. Um homem chamado Icabode, que era um nome dado em uma situação muito angustiante no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Então, quando chegam e dão a notícia a uma mulher que estava grávida, ela dá à luz naquele momento e põe o nome do seu filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Ela usou então aquele momento de angústia e batizou, olha que nome bonito, né? Foi-se a glória de Israel. Então, os nomes identificavam alguma coisa. Quando falamos, por exemplo, sobre os 2 filhos de Isaque, 2 filhos de Isaque, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Esaú
recebe esse nome porque ele era bem vermelho, que exatamente é o que significa esse nome Esaú, o vermelho, o ruivo. E Jacó recebe esse nome porque ele veio segurando no calcanhar do irmão, eles eram gêmeos. Então Jacó veio segurando no calcanhar, e o nome Jacó inicialmente significa aquele que segura no calcanhar, né? Muito criativo esse nome. Mas depois, pela vida de Jacó e pelas maracutaias que Jacó fez, o nome Jacó ficou associado a enganador. Como se uma pessoa dissesse: está dando uma de Jacó, hein? Então o nome ficou associado a uma posição negativa. O nome na cultura de Israel, ele fala muita coisa. E não era diferente, não foi diferente com os nossos primeiros pais. Deus havia dado uma promessa de redenção. E isso também daria um sermão inteiro, quando nós vemos a maldição que Deus lança sobre os nossos primeiros pais pelo seu pecado, que é uma maldição abençoada, que Deus, embora esteja trazendo sobre os nossos primeiros pais o peso das consequências das suas atitudes, essa forma de pronunciar está cheia da graça de Deus. Deus havia dito aos nossos primeiros pais que eles deveriam dominar a terra, subjugar a terra, que deveriam crescer e multiplicar. E quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus, ao dar a sentença pela culpa daqueles, Deus disse a Adão: Adão, você continuará dominando a terra. Você vai continuar conseguindo dominar a terra, só que agora com dificuldade. Agora, do suor do teu rosto, você vai conseguir o teu pão. Não quer dizer que a terra não vai produzir mais, quer dizer que vai ser mais difícil. A mesma coisa para a mulher. O fruto da bênção de Deus sobre os nossos primeiros pais é: cresçam, multipliquem-se. E Deus disse para a mulher: olha, agora, por causa do pecado, você vai continuar dando à luz. Você vai continuar crescendo, multiplicando. A descendência não foi apagada de você. Você ainda terá condições de levar a vida a esse mundo. Só que agora as coisas serão mais difíceis. Agora aumentarei as dores da sua concepção, ou da sua conceição, como diz uma outra versão, que fala não só do ato de dar à luz, mas também do ato de ter um filho, de criar um filho, nesse mundo tão caótico ao qual nós vivemos. Então já vemos duas punições, por assim dizer, duas disciplinas de Deus sobre o pecado, que por trás delas existe ainda favor de Deus, graça de Deus. E a última é a mais preciosa de todas, quando Deus olha para a serpente, para Satanás, e diz: olha, agora, por sua causa, você vai arrastar pelo chão, e eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai lhe ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Essa é a primeira aparição do Evangelho, a primeira aparição daquilo que nós chamamos de o plano redentivo de Deus, falando que haveria um tempo em que viria alguém da semente da mulher, não da semente da mulher e do homem, da semente da mulher, e essa destruiria a obra da serpente. Essa é a primeira aparição do Evangelho. Adão, Eva creram na palavra do Senhor e aguardavam com expectativa a manifestação desse descendente. Tanto que quando Eva tem o seu primeiro filho, o nome que ela dá a ele é Caim. Agora você entendeu, né? Porque ela deu o nome para ele de Caim, né? Entendeu? Entendeu, sim ou não? Não. Porque Caim significa ele veio, chegou, consegui. A expectativa de Eva era: a promessa de Deus se cumpriu, ele chegou. Agora todo o efeito do pecado vai ser destruído e nós voltaremos a ter comunhão perfeita com Deus. A Eva não fazia ideia do que ia acontecer com Caim. Nós sabemos que essa profecia vai se cumprir de uma vez por todas em Jesus, aquele que é a descendência ou descendente da mulher, filho de Maria, sem a concepção de um homem, o fruto ou a semente da mulher. Mas Eva tinha a expectativa da promessa de Deus, tanto que ela batiza o seu filho com esse nome, o nome de Caim. O segundo filho dela, este chamado Abel. Abel significa sopro, ou significa vento, ar, fôlego,
como que se fosse o próprio fôlego da vida, falando quanto a vida é passageira, se não for a graça de Deus sendo manifesta, reconquistando ou trazendo o homem para junto de si. Nós vemos então essa primeira figura, e nós vemos então, da versículo 3 em diante, o que é que estes faziam. Verso 3: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui nós vemos o primeiro gesto de adoração, ou uma adoração primitiva, que é uma ilustração, ou que é um símbolo que vai ser mostrado em todo o Antigo Testamento, passa para o Novo Testamento, falando a respeito deste processo de aproximar-se de Deus, esse processo de prestar honras ao Senhor. Nós vemos aqui que há um momento em que eles chegam à presença de Deus com algo a entregar na presença de Deus. O texto que nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor, ou um sacrifício maior, superior ao sacrifício de Caim. E a pergunta que eu faço é, pela fé em quê? Ou pela fé em quem? Porque quando nós falamos de fé, e falamos isso na semana passada bastante, e vamos falar ao longo de toda a série, a fé sempre está baseada em algo. Fé é uma certeza que vem a partir de um ensinamento, de um reconhecer que há uma verdade. A fé é ensinada pela Bíblia, a fé bíblica é a fé que se apoia naquilo que Deus diz ao seu próprio respeito. É a fé que se apoia na palavra que sai da boca de Deus, como alguém que diz, aquilo que Deus diz é confiável, aquilo que Deus diz é perfeito, então eu posso render a minha vida e viver por essa palavra que sai da boca de Deus. Fé, como falamos na semana passada, não é expectativa, fé não é desejo, fé não é esperança, embora a fé possa produzir esses sentimentos, a fé não é isso. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, isso não é fé, isso é vontade, isso é desejo, isso é expectativa. Fé verdadeira é aquela que diz, eu sei, porque Deus me diz na sua palavra que assim é, e eu creio que assim é, por isso eu vivo pela fé. É sobre isso que o texto de Hebreus está nos dizendo, que o justo vive pela fé, mas se ele recuar, capítulo 10, verso 38 fala isso, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Recuar do quê? De uma vida pela fé, uma vida baseada na revelação que Deus faz a respeito de si mesmo. Viver por fé é viver pela palavra de Deus, e é por essa fé, por essa revelação de Deus, que Abel entrega o seu sacrifício. Abel apresenta uma oferta ao Senhor, e aqui, como eu falei, nós já vemos o primeiro culto primitivo. Nós vemos que há um lugar de adoração, o texto nos fala aí no versículo 3, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No versículo 4 fala que Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. Trouxe é levar a algum lugar, então havia um lugar pré-definido para que essa oferta fosse entregue. Nós não sabemos, o texto não fala onde é esse lugar, como é que eles sabiam que era este o lugar que deveria apresentar-se oferta, mas o fato é que eles levaram a oferta a um lugar específico. Então havia um lugar, não só havia um lugar, mas havia um tempo. O texto nos diz no versículo 3 que passado algum tempo, outra versão vai dizer no término de alguns dias, essa ideia de no findar de um ciclo de tempo, havia uma periodicidade na entrega dessas ofertas ou desse culto ao Senhor. Tanto que Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos, fala que Deus se agradou de Abel e das suas ofertas, no plural. Então possivelmente havia uma periodicidade dessa adoração. Possivelmente que Abel e Caim haviam aprendido a adorar ao Senhor com seus próprios pais, que tinham um entendimento de quem Deus é de uma forma diferente. Abel é apresentado como o primeiro a viver pela fé,
Porque Adão e Eva não precisavam inicialmente viver pela fé, porque eles viam a Deus. Assim como nós não vamos precisar, entenda isso, nós não vamos precisar de fé no céu. Fé é a certeza das coisas que não se veem. No céu, a gente vai ver, estaremos diante do Senhor. A fé é necessária para aqui, a fé é necessária para agora. Adão e Eva não precisavam de fé, eles viam a Deus. Por isso Abel é esse primeiro a nascer fora dessa condição de ver a Deus face a face. E de alguma forma ele entendeu que havia a necessidade de adorar ao Senhor de forma restritiva, de forma exclusiva. Havia a necessidade de reservar um tempo para a adoração. Havia um lugar para a adoração. Então havia um lugar, havia um tempo e havia também um jeito. Havia um modo de adoração. Tanto que Deus recebe o modo pelo qual Abel o adora, mas não recebe o modo pelo qual Caim o adora. Quando nós olhamos então para esses elementos primitivos da adoração, e é claro que nós precisamos ter um entendimento da Bíblia como um todo para poder fazer essa leitura de uma forma ainda mais completa. Nós vemos que Abel faz a demonstração daquela adoração que é exigida por Deus, que é ensinada em todo o Antigo Testamento e que é cumprida de uma vez por todas em Jesus. Abel apresenta uma oferta diferente ao Senhor. Abel se apresenta diante de Deus com o sacrifício de um animal. O texto nos diz aí que Caim vem, verso 3, à presença do Senhor e traz fruto da terra. Do fruto da terra ele traz uma oferta. Traz algo, algum tipo de grão, cereal, fruta, algo que foi plantado e foi colhido. É do fruto da terra que ele apresenta a sua oferta. Ele apresenta uma oferta do fruto da terra. Verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu gado. Ou seja, nós vemos também aqui a intensidade da oferta de Abel. Abel não trouxe uma oferta dos gados que ele tinha. Ele trouxe a parte mais gorda. Ele trouxe o maior. Ele trouxe o melhor. Mas não só o melhor dos primeiros. Primeiro, trazendo para Deus. Nós vemos aqui a intensidade, o desejo, o coração de um adorador que quer entregar o seu melhor ao Senhor. Quer entregar daquilo que Deus tem lhe dado, quer entregar o seu melhor ao Senhor. Mas não só isso. Abel se aproxima de Deus através do sacrifício de um animal. Abel se aproxima de Deus através de derramamento de sangue. Isso é importante nós nos lembrarmos. O texto vai nos dizer que Deus não só recebeu a oferta. Na verdade, a oferta se torna secundária. Olha aí a sequência do texto no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do animal, do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado o quê? Abel e sua oferta. Não é que Deus aceitou a oferta de Abel. Deus aceitou Abel. Não é que Deus aceitou o que Abel trouxe a ele. Deus aceitou Abel. A ideia de aceitação, a ideia de estar ligado com Deus, é a ideia de estar junto, de ser recebido por Deus. E nós sabemos muito bem, porque a Bíblia nos deixa muito claro, em todo o Antigo Testamento, Deus havia prescrito uma série de rituais que envolvia sacrifício de animais, para que o peso do pecado fosse coberto. A Bíblia vai nos dizer em outro momento que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não dá para se aproximar de Deus sem derramamento de sangue. E é assim que continua sendo até os dias de hoje. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem derramamento de sangue. Mas no Novo Testamento nós entendemos que todas aquelas coisas apontavam para um cumprimento pleno, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que foi imolado, diz o texto de Apocalipse, desde antes da fundação do mundo.
E nós só podemos nos aproximar de Deus diante do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Só podemos ser recebidos por Deus. Deus só nos recebe quando entramos à sua presença mediante a entrega do sacrifício de Cristo. Nós vemos na vida de Abel já o entendimento ou a demonstração daquilo que Deus propõe como aquilo que nos torna aceitáveis diante de Deus. Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa nos abençoar. Mas a continuação do texto diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Nós não podemos permanecer na presença de Deus, porque somos pecadores. Só há uma forma de sermos recebidos pelo Senhor, só há uma forma de sermos aceitos pelo Senhor: através do oferecimento de um sacrifício de sangue. E de quem é que nós estamos falando? Daquele que voluntariamente derramou até a última gota do seu sangue, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo, foi-lhes dado o direito, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Abel está demonstrando isso no primeiro culto que nós temos aqui noção na Bíblia. Talvez isso tenha sido ensinado pelos seus pais, talvez Deus tenha comunicado aos seus pais. Nós não temos todos os detalhes de como essas coisas aconteceram, mas o que nós temos, por exemplo, se você voltar um pouquinho para o capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós vemos a pregação de Deus nessa atitude. Lembra que quando os nossos primeiros pais pecaram, a reação deles foi reconhecer a sua vergonha. Eles estavam descobertos. Os salmos vão dizer que, Salmo 8 vai dizer que o homem foi criado e foi revestido, ou foi coroado de glória e de honra. A palavra coroado significa vestido. Então, nossos primeiros pais não tinham vergonha de Deus, porque eles estavam vestidos da glória de Deus, vestidos do próprio Deus. Mas quando pecaram, quando se desviaram do caminho proposto pelo Senhor, eles se tornaram agora desnudados. Agora, homem e mulher têm vergonha de quem são diante de Deus. E qual é a reação dos nossos primeiros pais? Lembra o que acontece? O que acontece com eles? Se escondem, mas antes de se esconder, antes de ir para o mato, se esconder de Deus, eles fazem uns aventalzinhos de folha de figueira. Eles fazem ali um aventalzinho, se cobrem, porque querem de alguma forma tapar a sua vergonha. Essa vergonha não é uma vergonha física, irmãos, é uma vergonha espiritual, que não sabia ser distinguida pelos nossos próprios primeiros pais. Então há um desejo de se cobrir, há um desejo de fazer alguma coisa, para que essa vergonha não seja exposta, nem diante de Deus, nem diante de um do outro. Mas quando Deus dá a eles a sua sentença, na sequência disso, Deus mostra o que é necessário para ser feito, para que a vergonha do pecado seja coberta. Deus diz: não são vocês que vão se cobrir, não são os esforços de vocês que vão os cobrir, não é a sua capacidade de fazer um avental que vai te cobrir. Deus então tira a pele de animais, e para tirar a pele, o animal tem que morrer. Deus tira a pele, Deus faz o primeiro sacrifício, e da pele desses animais, Deus cobre a vergonha do homem, mostrando nesse ato: sou eu quem cobre a sua vergonha,
Sou eu quem visto você, e não você que se veste. Sou eu quem proporciona a cobertura pelo seu pecado. E essa cobertura só pode acontecer mediante a morte de um inocente. Deus deixa isso mostrado ou revelado através desta encenação. A revelação de Deus, ela é progressiva. Deus vai mostrando o seu caráter ao longo de toda a história. E quanto mais nós vamos lendo toda a palavra de Deus, nós vamos vendo esses elementos se encaixando um com o outro. E vamos vendo a pregação do Evangelho em elementos que antes nós não víamos a pregação do Evangelho. De alguma forma, Abel entendeu isso. Talvez Deus tenha dito isso a Adão e a Eva. Talvez o próprio ato foi o suficiente para que ele entendesse: eu só posso me aproximar de Deus se eu tiver a minha vergonha coberta, e a minha vergonha só pode ser coberta com o sacrifício de um inocente. Quando nós lemos Romanos, os primeiros capítulos de Romanos, nós vemos que a palavra do Senhor vai nos dizer que há uma revelação de Deus que habita no coração de todo ser humano. Todo ser humano compreende algo a respeito de Deus. Inclusive o texto vai dizer que quando os gentios, que não conhecem a lei do Senhor, eles praticam obras que são justas, sem conhecer a lei do Senhor, simplesmente porque o seu coração os impulsiona a fazer aquilo que é certo, o texto de Romanos vai nos dizer que isso demonstra que eles têm a lei de Deus escrita em seus corações. Embora aqueles que não conhecem ao Senhor e a sua palavra não conseguem distinguir de onde é que vem esse senso de moralidade, de onde é que vem esse desejo de fazer aquilo que é justo, a Bíblia nos diz que Deus escreveu a sua lei nos nossos corações, mas o pecado vai anuviando essa visão de quem Deus é. Ao longo de toda a história, o homem foi perdendo essa capacidade de identificar a glória de Deus. Tanto que em determinado momento Deus tem que escrever a sua lei, não no coração mais, mas em tábuas de pedra. E aquelas tábuas de pedra depois se tornam, em Deuteronômio, Deus pede para que Moisés escreva na terra prometida grandes totens de pedra, em que sejam escritas as palavras do Senhor, para que fique visível, porque o pecado corrompe a imagem de Deus no homem, e ele não consegue mais enxergar a Deus, mas há um resquício desse entendimento da vontade do Senhor no coração do homem, enquanto o pecado ainda não estava sendo tão, que não havia sido se multiplicado tanto, havia um conhecimento de Deus bem apurado a respeito das coisas, a respeito de quem Deus é, como se adora a Deus, quais são as leis de Deus. Tanto que a sequência do texto que nós vamos ler mostra que Caim, após assassinar o seu irmão, Caim sabe que fez algo errado. Mas espera aí, ainda não havia os 10 mandamentos, ainda ninguém havia dito, não matarás. Como é que ele sabe que ele fez coisa errada? Como é que ele tenta esconder? Porque havia no coração humano, como ainda há no coração humano, uma revelação de quem Deus é, embora o pecado faça com que essa revelação fique obscura diante dos nossos olhos. Abel entendeu a forma de adorar a Deus, e Abel então entregou uma adoração que foi uma adoração verdadeira. Já Caim tentou se aproximar de Deus com ofertas que não eram as ofertas prescritas pelo Senhor. O problema aqui, de novo, não está na oferta, o problema está no reconhecimento que só pode se aproximar de Deus mediante um sacrifício. Só pode ser aceito por Deus mediante o sacrifício. Isso aponta para Jesus. Verso 5, na sequência nos diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Enquanto que Abel foi aceito e também a sua oferta, Caim não foi aceito, nem tampouco a sua oferta. E Caim ficou enfurecido. Caim ficou raivoso com a situação, tanto que o seu próprio semblante se descai. O verso 6 nos fala isso. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Deus dando mais uma chance, Deus dizendo: existe um jeito certo de adorar,
Deus dizendo a Caim: Caim, você foi rejeitado, mas se você fizer do jeito certo, você será aceito. Não há necessidade de raiva, não há necessidade de fúria contra Deus ou fúria contra o seu irmão. Se você fizer do jeito certo, você vai ser recebido. Mais uma vez vemos a graça de Deus, que revela a forma como é que nós devemos adorá-lo. Um Deus que no início prega ao homem, ensina como se aproximar dele. Um Deus que é bondoso, mesmo diante de um coração obstinado, mesmo diante de um coração que não se reconhece como um pecador, que necessita de remissão do seu pecado. Deus diz: se você fizer do jeito certo, você vai ser aceito. Quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, nós somos aceitos por Deus. Mas quando desejamos fazer as coisas do nosso jeito, nós somos rejeitados por Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre adoração, e esse é o tema aqui apresentado por Abel, quando nós falamos de adoração, ou quando nós falamos de crer, a pergunta é: em quem nós cremos? Ou no que é que nós cremos? Aí você pode dizer: eu creio em Deus. E a segunda pergunta que eu faço é: que Deus? Quem é Deus para você? O que você sabe a respeito de Deus? Se eu te perguntar assim: me diga algumas coisas a respeito do caráter de Deus, e você vai responder: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. E aí eu posso fazer mais uma pergunta dizendo: como é que você sabe disso? De onde é que você tirou essa ideia de que Deus é bom? De onde é que você tirou essa ideia de que a salvação é pela fé e pela fé em Cristo Jesus? Da sua própria cabeça? Daquilo que as pessoas dizem? Desse mundo? Da mídia? De onde é que você tira a sua ideia a respeito de Deus? Se você responder da Bíblia, aí eu falo: bom, agora a gente está começando a falar a mesma língua. Crer em Deus é crer naquilo que Deus diz ao seu próprio respeito. Só podemos crer naquilo que Deus revela a respeito de si mesmo. Só podemos conhecer a Deus porque Deus se deu a conhecer. Mas todas as vezes, presta bem atenção nisso, abre bem os seus olhos, abre bem os seus ouvidos, porque isso é crucial para a nossa vida. Quando nós adoramos algum aspecto de Deus, ou quando nós adoramos a um Deus que foge daquilo que está escrito na palavra do Senhor, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a um ídolo. Nós estamos praticando aquilo que a Bíblia chama de idolatria. Quando nós não conhecemos quem Deus é verdadeiramente, através da revelação que Deus faz ao seu próprio respeito, nós criamos para nós uma imitação de quem Deus é. Nós criamos para nós uma caricatura de Deus. Hoje eu conversava com uma irmã que disse que uma pessoa conversou com ela, falou assim: olha, eu acredito que Deus é tão bom e tão misericordioso que no final Ele vai salvar todo mundo, que não tem nada desse negócio de inferno, que não tem nada disso. Eu acredito nisso, eu creio nisso, que Deus é tão bom e tão amoroso que no final das contas Ele vai dizer: tudo bem, está todo mundo salvo. E essa é uma ideia tão gostosa, não é? Fala a verdade. Pensa comigo, agora de uma maneira fria e calculista. Não ia ser tão bom isso? Chegar no céu e Deus falar assim: brincadeira, estava brincando com vocês, pegadinha de Deus, não tem nada de inferno, nada disso não, vocês estão todos salvos. Uma ideia agradável, só que é uma ideia mentirosa. Porque todas as vezes que a gente não busca conhecer quem Deus é, através da revelação que Ele faz a respeito de si mesmo, nós criamos uma imagem, nós criamos um ídolo, nós adoramos um falso Deus, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração tenta criar um Deus que se encaixe naquilo que a gente quer saber, naquilo que a gente quer ouvir, naquilo que a gente quer receber. E isso é condenável aos olhos do Senhor. Quando nós não conhecemos a Deus, nós criamos o nosso próprio Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite, à luz disso tudo, é: a quem você adora? Você adora o Deus que é revelado na palavra? Ou você adora um Deus que foi criado na sua mente e no seu coração?
Você adora a um Deus que você conheceu pela revelação que Ele faz a respeito de si mesmo, que Ele diz sobre o próprio caráter, sobre a própria obra que Ele realiza. E entenda uma coisa, queridos, quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, quanto mais nós conhecemos como é que Deus é e como é que Ele se revela, mais nós vamos perceber que as nossas caricaturas de Deus não têm nada a ver com quem Deus realmente é. Porque se nós entendêssemos quem Deus realmente é, nós não nos decepcionaríamos quando Ele não faz aquilo que a gente espera que Ele faça. Porque as nossas expectativas, na maioria das vezes, não estão postas no Deus que se revela. As nossas expectativas, na maioria das vezes, estão postas no nosso desejo de mascarar ou de fazer um Deus que atenda os nossos caprichos. E isso é idolatria. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso nós só podemos conhecer a Deus por aquilo que Ele se revela, através da forma que Ele se revela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, se aproximar de Deus, só é possível pela fé. E a fé só pode ser construída de forma sólida se ela for pautada naquilo que Deus diz ao seu próprio respeito. Afinal, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de quem? A palavra de quem? De Deus. Se eu quero ter fé de verdade, eu preciso buscar a palavra de Deus. Senão, inevitavelmente, eu vou criar para mim um ídolo que se pareça ou que faça aquilo que eu desejo que ele faça. Então, quando nós olhamos para isso e essa adoração de Abel, nós vemos uns princípios que são muito importantes. Se você está anotando, são princípios que você tem que anotar mesmo. Que são os princípios de que, todos nós somos pecadores. A adoração de Abel nos ensina que todos nós somos pecadores. 2, que pecadores precisam cobrir os seus pecados para serem aceitos por Deus. Não dá para ser aceito por Deus sem que os nossos pecados sejam cobertos. Em terceiro lugar, pecadores não podem se cobrir. Pecadores não têm condições de, com as suas próprias obras e com as suas próprias forças, cobrirem os seus pecados. 4, é Deus quem providencia a cobertura necessária para sermos recebidos por Ele. É Deus quem dá o meio, é Deus quem ensina o como. Essa baboseira de que todos os caminhos levam a Deus, essa baboseira de que não importa como é que você adora a Deus, que não tem um jeito de Deus, contanto que você faça de coração. Não, a Bíblia diz que há um como, a Bíblia diz que há um jeito. E todas as vezes que não adoramos a Deus por quem Ele é, adoramos a um ídolo. E todas as vezes que não adoramos a Deus como Ele nos conclama a adorar, estamos adorando a um ídolo. Somente Deus pode dizer como é que nós o adoramos, como é que nós o servimos. Tudo que fazemos a parte da revelação da palavra de Deus é uma obra obstinada do nosso coração, que nos leva a sermos rejeitados por Deus. Pecadores não podem se cobrir, é Deus quem providencia a cobertura. E por último, o último princípio aprendido nessa ação de Abel é que a cobertura só acontece mediante a morte de um inocente. Só somos cobertos mediante a morte de alguém que não tem pecados. Alguém que se coloca no nosso lugar para que seja rasgado por Deus pelos nossos pecados. No Antigo Testamento isso era mostrado a partir de repetidos cerimoniais de purificação de sacrifícios, mas que apontam para Jesus, o último e perfeito sacrifício. Então, olharmos para Abel, nós vemos aqui essa evolução. Nós vemos em Abel um sacrifício de um animal para a cobertura de um homem, de uma pessoa. Mais à frente nós vemos no tempo da Páscoa, quando Deus estabelece a Páscoa, era necessário que um animal fosse morto, um cordeiro fosse morto, para que toda aquela família pudesse se alimentar daquele cordeiro,
passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da sua porta. Então era um cordeiro para a salvação de uma família. Em Levíticos, nós aprendemos o dia da expiação, que era quando um cordeiro ia ser imolado por todos os pecados daquela nação. Então em Abel, um sacrifício para uma pessoa; na Páscoa, um sacrifício para uma família; no dia da expiação, um sacrifício para uma nação; e na cruz do Calvário, o sacrifício de um cordeiro para uma humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a evolução da obra e da pregação de Deus através da história, apontando para Cristo Jesus. Esses outros 2 pontos são muito mais rápidos, porque eles falam então da sequência de Hebreus capítulo 11, verso 4, que diz que pela fé então Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então não há uma outra consequência. Quando adentramos a presença de Deus com aquilo que é requerido por Deus, nós somos por Deus aceitos. Nós somos por Deus justificados. Abel foi declarado justo. Abel foi reconhecido por Deus como justo. É isso que nós chamamos de justificação. É quando Deus olha para os nossos pecados, mas pelo sacrifício de Cristo, Deus não nos imputa os pesos do nosso pecado, antes nos dá da justiça de Cristo, para que possamos nos aproximar dele e sermos chamados de filhos de Deus. Abel foi reconhecido, foi declarado justo, porque ele apresentou o sacrifício verdadeiro, enquanto que Caim, olha aí o verso 7, se você fizer o que é bem, ou se você fizer o bem, será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. E qual a resposta de Caim diante disso? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando ali estavam, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Mais uma vez vemos a bondade de Deus, indo atrás do homem e fazendo aquelas perguntas que a gente fala, mas por que Deus faz essas perguntas? É que Deus não sabe a resposta. Mais uma vez Deus está dando a chance da confissão do pecado, a chance do arrependimento. Mas o que Caim faz é dissimular. Ué, acaso eu virei babá do meu irmão agora? Não faço ideia de onde é que está o meu irmão. Verso 10, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse e o encontrasse o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Olha aí, nós vemos mais uma vez o coração de Caim. Deus dá a ele a chance. Cadê teu irmão? Não faço ideia. O que foi que você fez? O sangue do seu irmão está clamando por justiça. E qual é a resposta de Caim? Senhor, isso que o Senhor está falando para mim é pesado demais. Não há uma postura de arrependimento. Talvez uma postura de remorso, de dizer, não, eu não quero lidar com esse sofrimento. Não há um arrependimento. Quando nós olhamos para o pecado de Davi, por exemplo, Davi que adultera, Davi que comete assassinato, quando ele é confrontado por Deus através do profeta Natã, Davi diz: contra o Senhor, e somente contra o Senhor eu pequei. Davi escreve 2 salmos, e em um desses salmos ele diz: Senhor, aquilo que o Senhor fizer contra mim é justo, eu reconheço que eu mereço. Sabe o que é isso? Isso é um coração arrependido, um coração que sabe que fez aquilo que desagrada a Deus. Mas um coração que não é arrependido diz: Senhor, eu não mereço isso não,
é muito pesado. Eu só matei o meu irmão, fiz nada demais, só tirei a vida daquele que te agradava, não tem nada demais. Isso mostra um coração não arrependido, que é o coração de Caim desde o começo. Caim não precisa apresentar uma oferta de sacrifício, porque ele não é pecador. E agora, após ter matado o seu irmão, ele continua não sendo pecador. Senhor, isso que o Senhor está falando para mim, isso é injusto, eu não mereço isso. Isso mostra um coração que não é um coração penitente. E isso nos mostra mais uma vez a graça de Deus, que diz: olha, você vai ter as consequências da sua injustiça sobre você, mas você não será morto, você continuará vivendo. Talvez mais uma chance de Deus para a conversão de Caim, o que não vem a acontecer. Por último, Hebreus 11:4 diz que embora esteja morto pela fé, o sangue de Abel ainda fala. A pregação de Abel ainda continua sendo verdadeira. E qual é a pregação de Abel? A pregação de Abel é que o justo vive pela fé. A pregação de Abel é que a fé não despreza o que Deus diz. A pregação de Abel é a pregação que diz que para sermos aceitos por Deus é necessário o derramamento de sangue de um inocente. Essa é a mesma pregação que ecoa em todas as Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Só podemos ser aceitos por Deus mediante a fé e a entrega do sacrifício de Cristo Jesus. Coloque-se de pé, nós vamos orar nesse momento. Ao olharmos para a vida de Abel, nós somos encorajados a continuar a caminhar na fé. E caminhar na fé envolve adoração. Mas só podemos adorar ao Senhor se for pela fé. Só dá para adorar ao Senhor pela fé. E o que é adorar o Senhor pela fé? É conhecer o Deus que se revela e adorar a Deus como Ele se revela. É entender que é Deus quem nos diz como é que nós somos salvos. E as palavras de Jesus ecoam em João capítulo 16, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho proposto por Deus. Jesus é o caminho da adoração. Não podemos nos aproximar de Deus se não for por intermédio de Cristo Jesus. E nós não nos aproximaremos do Deus verdadeiro se nós não conhecermos o Deus verdadeiro. Nós adoraremos um ídolo. Nós adoraremos de uma forma idólatra se não conhecermos a quem Deus é. Só podemos adorá-lo pela fé. E a fé só vem pela revelação que Deus faz a respeito de si mesmo na sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez nessa noite, como é o tema da nossa mensagem ou da nossa série, talvez as dificuldades dessa vida estão te empurrando para a desistência da fé. E talvez isso está acontecendo porque as suas expectativas a respeito de Deus são expectativas falsas. São esperanças em um Deus que não é o Deus revelado pela Bíblia. São desejos que não são os desejos deste Deus para você. Talvez inclusive são desejos que te colocam na contramão daquilo que Deus quer para você. É uma vida de adoração verdadeira, de um caráter transformado, não de um acúmulo de coisas nessa terra. Senhor, ajuda-nos a te enxergar verdadeiramente. Ajuda-nos a te conhecer verdadeiramente. Abel, Senhor, que está num momento da história tão distante de nós e que não tem tanta revelação escrita do Senhor como nós temos hoje, que não conhece toda a história da revelação do Senhor, não conhece toda a história da redenção do Senhor. Abel, que não sabia que era de Belém que viria o Messias. Abel, que não sabia que o Messias padeceria numa cruz, derramaria o seu sangue.
Abel que não sabia que o fruto, que a semente da mulher era Cristo Jesus, o nosso Senhor, ainda assim ele entregou uma adoração verdadeira ao Senhor, baseada na revelação que ele tinha de ti, Senhor. E hoje nós estamos num ponto tão privilegiado da história, em que não só entendemos o porquê é que esse mundo está tão bagunçado, mas entendemos qual é o caminho para o conserto. Sabemos que é somente em Ti que encontramos as respostas, mas nem sempre buscamos as respostas aonde elas estão. Nem sempre adoramos ao Senhor verdadeiramente. Por muitas vezes criamos imagens ilusórias de quem o Senhor é e nos frustramos com elas. Esperamos por um Deus que não é o Deus que se revela na palavra, mas um Deus que foi criado pelo nosso coração enganoso. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando não nos atentamos para a Tua revelação. Queremos Te adorar em espírito, mas também em verdade. Adorar ao Deus verdadeiro e adorá-lo de forma verdadeira, porque sabemos que só vamos encontrar a completude para as nossas vidas, a segurança para a nossa salvação e a continuidade da nossa caminhada de fé, se nós tivermos uma boa visão de quem é o Senhor, se nós reconhecermos quem verdadeiramente é o Senhor, e quando as nossas expectativas forem depositadas no Deus verdadeiro, nós vamos ter forças para continuar, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nós vamos ter forças para continuar caminhando na fé, porque os nossos olhos não estão colocados nessa terra, os nossos olhos estão colocados nas promessas que o Senhor faz, que estão para além desse mundo pequeno, que estão para além das nossas dificuldades, que as dificuldades que hoje olhamos e vemos como avassaladoras, são apresentadas pelo Senhor de uma forma tão menor. Assim como o apóstolo Paulo nos diz, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória, mas nós só vamos conseguir enxergar os pesos dessa vida como leves e momentâneas tribulações se os nossos olhos estiverem no lugar certo. Porque se os nossos olhos estiverem colocados nas tribulações, elas serão absurdas, elas serão angustiantes, elas serão desanimadoras. Mas se os nossos olhos estiverem colocados no autor e consumador da nossa fé, vamos superar cada uma das adversidades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer de verdade. Ajuda-nos a desejar o conhecimento verdadeiro de quem o Senhor é, para que não venhamos a adorar uma imitação do Senhor, para que não venhamos a criar um Deus falso para nós, mas para que Te adoremos em espírito e em verdade. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós esses verdadeiros adoradores, que sejamos achados pelo Senhor, que sejamos aproximados pelo próprio Senhor, porque Te adoramos da forma verdadeira, da forma que o Senhor nos ensina a adorar. Abençoa os Teus filhos aqui presentes, Senhor, e dá a todos um fim de semana abençoado. Dá a todos, Senhor, dias que são dias da revelação da Tua vontade, para que possam experimentar a graça do Senhor no seu dia a dia, para que possam testemunhar do Teu amor e da Tua misericórdia, e para que possam proclamar, assim como Abel o fez, pregar com a sua vida, com a sua adoração, nesse mundo tão voltado contra o Senhor. Abençoa os Teus filhos, despede-os em paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para todo sempre, em nome de Jesus.